E continua preso o professor de música de uma escola infantil suspeito de abusar sexualmente de 5 crianças, gente. 5 crianças. O caso completa mais de um mês e as famílias cobram uma resposta da justiça. A mãe de uma das vítimas fala com a nossa equipe e relata o drama vivido pela família, pela filha e por outras crianças. Nós temos a reportagem, a gente acompanha tudinho a partir de agora. Mais de 40 dias se passaram desde que a Prefeitura de Patos de Minas afastou um professor de música desta escola infantil. 5 crianças com idades entre 4 e 5 anos relataram ter sido abusadas sexualmente e abusadas pelo educador em sala de aula. E a denúncia virou inquérito policial. Uma escola pública que repercutiu nos últimos dias, mas por um lado muito negativo. Um professor de música que está sendo acusado de abusar sexualmente de crianças, em média idades de 5 anos. São 5 vítimas que procuraram a polícia até o momento, dizendo que esse homem estava com comportamentos estranhos. Uma das mães conversou com a nossa reportagem. Ela disse que todas as vítimas contaram que o professor utilizava momentos ali durante a aula para passar a mão nas crianças, sem o seu devido consentimento. Outro fato é que também usava objetos para supostamente ameaçar essas vítimas. Só que essa história possui 2 lados. O que dizem as vítimas, a polícia e a defesa desse acusado, que diz que ele é inocente, não fez nada do que está sendo relatado. O homem foi afastado das suas funções pelo município e foi preso por 30 dias. Teve a prisão temporária prorrogada e uma audiência já aconteceu no fórum da cidade. Nós conversamos com exclusividade com uma das mães que contou como foi essa audiência. De um lado, o juiz, o promotor do Ministério Público, uma especialista multidisciplinar para repassar as perguntas feitas pelo promotor e pelos advogados de defesa do acusado, e a mãe, que acompanhou toda a audiência. Ela disse que não teve muita satisfação nessa audiência, porque a filha não conseguiu contar com detalhes como foi no começo do que teria acontecido. Eles tiveram muita cautela, em ouvir as crianças, realmente foram com especialistas na área, tudo certinho. Eu acho que o que elas tiveram que falar, elas falaram. Obviamente, eu vou bater na tecla de que são crianças, todas realmente falaram o que tinha que ser falado, contar realmente o que aconteceu. Eu vou deixar bem claro aqui que eu, como mãe de uma das vítimas, acredito 100% no que minha filha falou. Eu acredito na verdade dela. A prisão do professor aconteceu cerca de uma semana depois do afastamento dele das atividades escolares. Desde então, a sensação desta mãe é que o caso parou no tempo. Um martírio para ela e para a filha, que precisa relembrar os momentos de abuso e dor. Achei que, muito tempo, 30 dias eu acho muito tempo. Obviamente, as crianças não iriam se lembrar de tudo exatamente, mas elas iriam sim, falar o que aconteceu. Eu ainda, como mãe, acho que um mês, 30 dias foi muito tempo para ouvi-las. Eu acho que deveria, no meu ponto de vista, deveria ter sido mais perto, mais próximo do acontecido. O suspeito foi preso em um condomínio em Brasília, após a justiça autorizar a prisão temporária. A polícia acredita que ele tenha saído de Patos de Minas devido à repercussão do caso e o medo de sofrer retaliações. 2 dias depois do professor ser afastado pela prefeitura da cidade, um homem foi preso suspeito de cravejar de tiros o carro do suspeito. Com ele, a polícia apreendeu uma arma utilizada no crime e drogas. Desde que a história ganhou repercussão, a mãe conta que enfrenta 2 dramas: o da exposição da família e o da dúvida de uma pequena parcela da sociedade. É normal. 5 crianças. Então elas se juntaram, fizeram ali uma reuniãozinha entre elas e falou: vamos combinar de fazer isso e isso para que um professor venha a ser acusado de abuso. Eu vou deixar essa pergunta: é normal? A minha filha não tinha contato com as outras crianças, entendeu?
Como que as crianças vão criar isso na cabeça de chegar e falar que o professor tocou na parte íntima delas em situações diferentes, de formas diferentes, mas tocou na parte íntima delas? Crianças, como que crianças... Não existe. Não tem lógica, entendeu? Não faz sentido. Após a repercussão do caso, muitos pais procuraram a polícia. Só que, de acordo com as vítimas que denunciaram, outros não quiseram aparecer, evitaram a polêmica. Por isso, acredita-se que há um número de subnotificações, que são pais e mães que têm medo de denunciar, devido à exposição do caso até aqui. Esse caso, inclusive, ganhou repercussão nacional. Muitas pessoas, eu entendo que muitas pessoas têm medo, às vezes possam ter vergonha. Quando eu falo vergonha, é vergonha do julgamento. Porque a gente foi muito julgada e é muito julgada. Vocês estão se expondo demais, vocês estão fazendo barulho demais. Mas vocês já pararam para pensar quantas pessoas sofrem com isso todos os dias por não conseguir falar? Mas eu vou bater na tecla de que não, a gente não pode ficar calado, a gente tem que falar sim, a gente tem que denunciar, a gente tem que colocar na nossa cara sim, entendeu? Porque isso não pode acontecer, principalmente nas escolas ou em qualquer lugar. O maior medo da mãe de uma das vítimas é que o professor fique impune dentro de uma denúncia tão grave. Eu como mãe, eu como mulher, tenho muito medo dele sair pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Esses dias eu estou bem apreensiva em questão a isso, porque a gente lutou tanto, fez as nossas manifestações, né, lutando pelo direito dos nossos filhos, que a justiça tem que ser feita realmente, mas medo de eu acordar amanhã e falar foi solto por provas suficientes, né? Tá faltando provas ou não foi muito, como é que eu posso falar? Não foi do jeito que eles queriam que tivesse sido. A Polícia Civil garante que tem dado a devida atenção ao caso. A corporação afirma que tem ouvido vítimas e testemunhas, além de realizar exames periciais que serão usados para concluir inquérito. A delegacia responsável pela investigação ainda solicitou a manutenção da prisão do suspeito, que foi atendida pela Justiça. Mas, por se tratar de um caso em segredo de justiça, a polícia diz que não pode dar mais detalhes do que já foi apurado até aqui. É sempre bom a gente ter conversas dentro de casa, ensinar o que pode e o que não pode, né, com o corpinho das crianças, para que eles já venham a ter entendimento de que isso não pode acontecer de forma alguma, que nenhuma pessoa pode tocá-las sem o consentimento, né, delas, e que isso venha acabar. O comentário dessa mãe é porque ela sabe como é que as leis funcionam no Brasil. Os bandidos cometem atrocidades, tipo esse caso que esse professor está sendo acusado, que é muito grave a situação que a gente acompanha aqui no Cidade, e daqui a pouco eles estão na rua. E agora, o Rafael trouxe, o nosso repórter, uma informação que me deixou, assim, bastante preocupado, que eu já vinha com receio desse dado. E tem. O Rafael disse que tem vários pais que não tiveram coragem de denunciar, ou seja, subnotificações, ou seja, não foram até a polícia. E tem mais casos, nós temos 5 oficiais, 5 crianças que relataram aos pais o que poderia ter acontecido na sala de aula. Então é tudo muito grave, a gente continua acompanhando esse caso, para e passe, quando tiver novidades, a gente conta para você aqui no programa, combinado?